Sejam muito bem-vindos ao Esporte DR, que traz mais informações sobre o esporte de São Lourenço do Oeste e região. E nesta ocasião vamos falar um pouco mais sobre o futsal São Lourenço, que vai à quadra nessa noite de quarta-feira, dia 1º de junho, e tem um desafio muito grande pela frente, que é o Joinville Esporte Clube, o JEC, pelo Campeonato Catarinense, a Série Ouro. E para falar um pouquinho mais sobre a organização do futsal São Lourenço, convidamos novamente o professor Rodrigo Antônio Coelho Vaz Martins, Ferretti, que coordena os trabalhos técnicos do futsal São Lourenço. Professor, seja bem-vindo ao Destaque Regional. Obrigado de novo pelo convite, Alipe. É sempre um prazer voltar a falar sobre o futsal São Lourenço e agora dessa partida de extrema dificuldade que nós vamos ter pela Série Ouro contra a equipe do Joinville. Professor, antes de a gente chegar no jogo desta quarta-feira, o futsal São Lourenço participou na última sexta-feira de um confronto lá em Curitibanos contra a ADC Curitibanos Futsal. Esse jogo, qual é a tua avaliação desse confronto e como que se comportou a equipe no pós-jogo para preparação para esse novo desafio? Então, esse jogo a gente já teve os desfalques de alguns jogadores importantes, como era o caso do Cris Negão e do Renato. O Bahia, por exemplo, foi para o jogo também com um processo inflamatório, uma pancada que ele sofreu no tornozelo e precisou tomar uma injeção, mas foi para o jogo. A equipe oscilou dentro da partida, né? A gente vinha fazendo um bom primeiro tempo até que nós sofremos um gol de lateral ofensivo da equipe de Curitibanos e a partir daí aconteceu um outro lance que nosso atleta escorregou e acabou cedendo a oportunidade para a equipe de Curitibanos. Saímos do primeiro tempo com 2-0 para eles. E aí o que eu sempre digo para eles, a gente vinha tendo oportunidade e não faz os gols. E aí o jogo vira consequência. Né? O jogo vira consequência. Tudo aquilo que a gente passa a fazer passa a ser consequência daquilo que a gente vem sofrendo. E depois de 2 gols, o jogo se torna sempre mais difícil. Eu corrigi algumas situações que a gente precisava corrigir no intervalo, mas a equipe oscilou, voltou, num contra-ataque nosso, nós erramos o passe e cedemos a oportunidade para que o Padilha ampliasse 3-0. E aí o jogo fica muito mais difícil, a gente ainda teve a oportunidade de encostar no placar. Aos 5 minutos finais eu tomei a decisão de botar o goleiro linha, já que eu observava que a equipe vinha baixando o rendimento, já não vinha mais conseguindo finalizar, já não vinha mais conseguindo criar. Eu botei o goleiro linha para que a gente conseguisse finalizar um pouco mais, ou pelo menos para que a gente criasse com um homem a mais, uma oportunidade a mais para fazer o gol, mas infelizmente a estratégia deu errado e a gente acabou saindo com resultado negativo. O jogo em Curitibanos é sempre uma partida difícil, né? Sempre uma partida que demanda muito atenção por ser um espaço mais curto, né? Mas agora a gente tem que voltar as atenções para a equipe do Joinville. A forma como a equipe se portou, eu acho que no primeiro momento a gente a gente deu uma atenção emocional para resgatar os atletas após a derrota contra Curitibanos, né? Já que é uma partida muito importante e a gente vai continuar com esses desfalques no jogo contra o Joinville. É possível até que se tenha mais desfalques ainda nesse jogo. O Eric também é suspeito, não conseguiu voltar a treinar ainda. E o Bahia está sendo avaliado pelo departamento médico. Então pode ser que a gente ainda tenha alguns desfalques ainda a mais para esse jogo contra o Joinville. Organizar um elenco para ir para um confronto tão valioso quanto esse do Joinville é difícil por si só. E quando só se baixa números de atletas, ele se torna um pouco mais difícil. De retorno do departamento médico, não tem nenhum jogador voltando, né? Para que volte para esse jogo, eu acredito que talvez só o próprio Bahia ali, se constatarem que foi só uma pancada e que não tenha nada mais sério, ele provavelmente a gente vai fazer algum procedimento ali com o massagista, com o fisioterapeuta, né? E ele deve jogar, sendo liberado. Mas outro retorno, não. O Renato hoje está sendo avaliado pelo médico, o Cris Negão também está sendo avaliado pelo médico, o Eric também, para que a gente tenha um parecer aí de tempo de retorno, né? O Cris Negão, o que a gente já sabe é que é uma situação cirúrgica, então demanda mais tempo, e o Renato ainda é uma questão de recuperação do processo inflamatório. No momento que eles estiverem aptos, eles vão ser liberados ao treino, mas nesse momento nem isso eles estão podendo fazer.
para o elenco se preparar para um jogo grande, como é o caso contra o Jack, existe uma curta janela de tempo para se preparar. Saiu de Curitibanos possivelmente na sexta-noite, retornou no sábado, um descanso merecido também e uma preparação de 2 a 3 dias para o confronto. Haja visto que o Jack também já solicitou a quadra para treinar na véspera do jogo, para fazer pressão, para ir para cima no próximo confronto. O elenco, ele tem algum trabalho diferenciado para essa preparação? Acho que o trabalho diferenciado que a gente se propôs agora, nesse momento, é recuperar, né? A gente precisa recuperar os atletas, tanto emocionalmente, né, pela questão da derrota, né, e pelas circunstâncias que a gente vem enfrentando essa temporada. E aí a gente tem que recuperar eles também fisicamente, porque não adianta a gente dar desgaste e chegar ao jogo e chegar mais desgastado ainda. Então, acho que foi essa situação agora que a gente já no primeiro momento da semana já buscou focar. A segunda parte da preparação é uma preparação voltada para aquilo que a gente vai buscar fazer na partida. Aquilo que eu falava anteriormente, em outros momentos, para que a equipe do Joinville tenha um ataque muito positivo, né? Tem um ataque muito incisivo, tanto na Liga Nacional quanto na Série Ouro. Então, eu acho que a nossa atenção ela tem que ser ainda mais redobrada no setor defensivo. Não adianta a gente dizer assim, não, porque nós vamos jogar de igual para igual contra a equipe do Joinville, nós vamos propor o ataque, nós vamos ter tanto de posse de bola, vamos finalizar tanto em gol, se eu descuidar tanto do sistema defensivo, porque aí o jogo de novo vira consequência. De novo o jogo vira consequência. Então, eu acho que a nossa atenção tem que ser, nesse primeiro momento, no setor defensivo. Eu já fiz algumas alterações essa semana, para que a gente erre menos, apesar de que os nossos erros estão sendo mais ofensivos do que defensivos. A gente está dando a bola ao adversário a partir do que ela sai do nosso pé e não em erros da nossa defesa. Então, eu fiz umas alterações defensivas para que a gente suporte melhor o jogo do Joinville. Em vez da gente ficar pressionando o tempo todo no tempo 1 da defesa, na saída de bola, a gente vai fazer uma defesa de ajuste, que tem 2 tempos de marcação, ela pressiona quando entra no pivô, ela desce e volta a buscar o adversário, para que a gente se mantenha sempre de frente, né, para o cara que tem bola, para poder roubar a bola e para que a gente seja um pouco mais incisivo na defesa. Professor, quando a gente fala em Jack, a gente já sabe que é um jogo de peso para os jogadores, porque tem muitos jogadores de padrão de Liga Nacional e é uma oportunidade ímpar para jogador que está procurando se destacar. É difícil também controlar o emocional num jogo desses. A equipe ela tem esse suporte? Como é que tu está vendo a ansiedade dos jogadores para esse confronto? Eu acho que a ansiedade existe, né? Porque um confronto dessa importância, ainda mais dentro da nossa casa, a ansiedade vai existir naturalmente. A gente tem que controlar, porque também não adianta a gente ir com muita sede ao pote. Eu posso querer mostrar muito e acabar não mostrando nada. Então, o excesso de foco também, ele pode ser prejudicial nessa hora para a equipe. Então, eu acho que a gente vem conversando bastante, tendo bastante atenção naquilo que a gente pede a eles, o cuidado com o jogo, o cuidado com o treinamento, né, o cuidado na parte tática da equipe, porque a gente vem fazendo as orientações. Só que o problema tem sido os problemas de oscilação durante a partida. E a oscilação, a gente não pode dizer de nível de concentração, mas oscilação de rendimento, né? Chega em determinado momento que a equipe está muito bem, mas a equipe pega e oscila um pouquinho, e aí o adversário nesse momento acaba se aproveitando. O que eu peço a eles geralmente é que a gente não precisa jogar no nível 9, mas a gente tem que manter o rendimento em 7 e 8. E em vez de bater 9, nós não podemos descer para 5. A equipe tem que tentar se manter constante na partida, e contra esses adversários isso é muito importante, para que a gente controle o jogo. Então, é isso que eu peço a eles, concentração para que a gente consiga manter o nível de rendimento, para que a gente consiga jogar no nível ideal contra esses times, porque esses times, em algum momento, a gente vai errar, né? Ou eles vão propor alguma situação que vai fazer a diferença. Você diz que os times deles têm um nível nacional, eu acho até que já tem um nível internacional, porque
Tem jogadores que jogaram em Barcelona, né, que estavam jogando na Rússia, né, nos times tops da Rússia, como é o caso do Pepito, o caso do Daniel, Xuxa já jogou fora, né, muitos jogadores de seleção brasileira. Então é um jogo diferente, um jogo onde que cai naquela máxima do futsal que o erro tem que ser mínimo. Professor, falando um pouquinho da tabela, hoje o Futsal São Lourenço ocupa a 5ª colocação, tem 6 pontos, e o JEC é o líder com 13 pontos. É uma campanha bastante exitosa a do JEC, e o Futsal São Lourenço vem com grandes desafios. Como que fica a classificação em um cenário de vitória ou em um cenário de derrota? Eu acho só que a gente tem que tomar cuidado com os seguintes pontos. Se ganhar, não está tudo certo, e se perder, não é terra arrasada, né? Porque ganhando-se é um grande resultado, é um resultado maiúsculo para o Futsal São Lourenço, porque do outro lado bateu-se uma equipe que vem fazendo uma excelente campanha, tanto na Liga Nacional quanto na Série Ouro, então merece os louros, se houver a vitória. Se houver a derrota, a situação não pode ser terra arrasada, porque perdeu-se para um adversário extremamente qualificado. Mas é lógico que tem que também ver de que forma isso vai acontecer, né? O jogo vai ser jogado de que forma, né? Nós vamos conseguir ter ações que vão nos trazer algum proveito, algum benefício. Então é isso que a gente vem conversando. A gente tem que jogar, a gente tem que, dentro da nossa proposta, ser exitoso, né? Conseguir algum êxito, para que aí a gente consiga fazer uma medida, se o time foi bem, se o time foi mal. Mas, e a gente está ali numa qualificação que tem time da Liga para trás de nós. O que a gente precisa é continuar buscando, pontuando. A Série Ouro é uma competição longa, o fator casa vai sempre fazer a diferença, né? É lógico que a gente não pode viver só disso, a gente tem que buscar resultados importantes fora, contra os adversários diretos e contra os times de liga, para que a equipe busque sempre uma classificação boa e aí, classificando entre os 8, não vá decidir tudo fora, né? Exato. Professor Rodrigo, muito obrigado pela tua participação no Esporte do Destaque Regional, e a gente agradece também pela disponibilidade de sempre nos atender e trazer informações sobre o Futsal São Lourenço. Eu que agradeço e dizer que eu estou sempre à disposição do que vocês precisarem. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você que nos acompanhou. E quem está a fim de acompanhar o jogo do Futsal São Lourenço nesta noite de quarta-feira, ele acontece no ginásio Adilson Rogério da Croce, a partir das 19h30. Assiste o Esporte DR, corre para o ginásio, assiste o Futsal São Lourenço e fica bem informado sobre o esporte de São Lourenço do Oeste e região. Muito obrigado a vocês.